Muito bem, continuando aqui. Agora nós vamos para a nossa segunda aula, aula 2, onde nós vamos tratar das definições da IT03 parte 2. A IT03 parte 2, ela traz algumas definições de alguns elementos presentes na rede de hidrante, o que vai fazer com que você tenha mais facilidade na hora de fazer uma vistoria e conseguir identificar esses elementos. Então, aqui nós basicamente vamos tratar do objetivo e aplicações, das definições importantes, do que vem a ser um abrigo, uma bomba de pressurização, jockey, uma bomba de reforço, uma bomba principal, manômetro, registro de recalque, reserva de incêndio, reservatório ao nível do solo, reservatório elevado, reservatório enterrado ou subterrâneo, válvula de retenção e válvulas que a IT chama de válvulas, mas na verdade não são válvulas, são registros que vão permitir com que a água seja bloqueada ou a água passe conforme está fechado ou aberto. E também nós vamos tratar de algumas definições importantes que elas não estão necessariamente na norma, mas que também fazem parte do sistema, como a válvula de pé com crivo, a válvula redutora de pressão, pretostato, chave de fluxo, motor de acionamento manual da bomba, e quadro de automação da bomba de incêndio. Lembrando que essas aulas estão hospedadas no YouTube e lá na linha do tempo você consegue pular para o tópico específico que você quer saber. Então, se por um acaso na hora de estudar você julgar que tem algum tópico que não lhe interessa, que você já domina bem aquela parte da aula, você pode simplesmente adiantar a linha do tempo e pular até o tópico do seu interesse. Então, vamos à aula. O objetivo da IT03 Parte 2 é fixar as condições necessárias exigíveis para o dimensionamento, instalação, manutenção, aceitação e manuseio, bem como as características dos componentes dos sistemas de hidrantes ou mangotinhos para uso exclusivo de combate a incêndio em edificações. A IT que aborda o tema de sistema de hidrantes é a IT03 Parte 2 do Corpo de Bombeiros. Então aí fixa os objetivos dela, que é abordar toda essa parte de instalação, manutenção, operação do sistema de hidrante. Aplicação. Esta instrução técnica IT aplica-se às edificações em que seja necessária a instalação de sistema de hidrantes ou mangotinhos para combate a incêndio, de acordo com o previsto no Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações de Área de Risco do Estado do Pará. Ou seja, na aula anterior, a gente viu o que é preciso para que você exija que uma edificação tenha sistema de hidrantes. E a aplicação da IT03 parte 2, que nós estamos vendo agora, é regulamentar a instalação desse sistema quando as edificações exigirem essa proteção. Definições importantes. Abrigo. É o compartimento embutido ou aparente dotado de porta destinado a armazenar mangueiras, esguicho, carretéis ou outros equipamentos de combate a incêndio capaz de proteger contra intempéries e danos diversos. Ou seja, o abrigo que a IT se refere nada mais é do que a nossa caixa de hidrante. É onde vai ficar armazenado as mangueiras, os esguichos, a chave de mangueira, os elementos que a gente precisa ter dentro da caixa de hidrante, que a gente vai ver mais na frente, quais são esses elementos. Esse abrigo ele tem que garantir uma determinada proteção contra intempéries e danos diversos aos equipamentos que estão dentro. Aí você pode me perguntar, poxa, o abrigo ele pode ser de vidro? Pode, desde que ele, ele ofereça uma determinada proteção lá para os materiais que estão dentro. Não pode ser um vidro muito fino, tem que ser um vidro de blindex um pouquinho mais espesso, né? Conforme a gente vê em shopping, em aeroportos, por aí o pessoal costuma utilizar muito sem ter problemas com isso daí, até para melhorar a estética do local. Ele só precisa estar devidamente sinalizado, conforme o previsto na IT05, parte 3 de sinalização de emergência. E cabe uma observação. Veja só, nessas definições, a gente começa ali a partir do item 4, falando 4.1. Eu separei somente as definições mais importantes da norma. Logicamente, não vai dar para a gente vir para cá e ler a norma toda, senão vai ficar extremamente cansativo para vocês e para mim. Então, aqui a gente vai tratar dos pontos mais importantes da norma. Aquela numeração que você está vendo ali, de vez em quando ela vai pular. Ela vai pular da 4.3 para 4.8, por exemplo, mas são as definições da norma dos pontos que são mais importantes aqui que eu julguei para passar para você.
é altamente recomendável que você, no tempo livre, possa pegar a norma e fazer uma leitura com calma da norma toda. Mas aqui, o que vai ser tratado aqui já permite que você faça uma vistoria de qualidade sem ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dúvida. Bomba de pressurização Jockey. Dispositivo hidráulico centrífugo destinado a manter o sistema pressurizado em uma faixa pré-estabelecida. O funcionamento da rede de hidrante ele se dá da seguinte forma. A tubulação da rede de hidrante vai ficar todo o tempo cheia de água, com uma pressão interna pré-estabelecida, que ela é calculada pelo projetista para que o sistema funcione corretamente. Essa pressão ela tem que ser mantida. Então, tem situações em que ela não vai ser mantida por meios naturais, que seria o reservatório estar acima da bomba, inundando toda a tubulação. Vai ter situações em que esse reservatório ele até consegue encher de água a tubulação de sucção da bomba, porém essa água ela não consegue chegar por meios naturais até as caixas de hidrante, porque elas estão no nível mais elevado. Nesse caso, para você manter essa pressão interna, você utiliza esse artifício de ter uma bomba menor, que é uma bomba de baixa vazão e alta pressão, chamada de bomba jockey, que ela vai ser responsável por manter essa pressão da rede de hidrante dentro de uma faixa pré-estabelecida. Aí, se acontecer algum tipo de vazamento na rede hidrante, por algum motivo a água vier a secar em pequena escala, essa pressão vai cair. Tem um mecanismo chamado pressostato que vai detectar essa queda de pressão e vai fazer com que essa bomba Jockey ligue. Quando a bomba Jockey ligar, ela vai bombear a água para dentro da tubulação, restabelecendo a pressão que foi calculada, a pressão que essa tubulação deve estar internamente. Esse é o funcionamento dela. A pressão caiu, ela vai ser detectada essa queda de pressão, a bomba vai ligar e vai restabelecer essa pressão. No caso de você estar utilizando a rede de hidrante, a pressão vai cair muito bruscamente. Então a bomba Jockey, ela, ainda assim, ela vai ligar para tentar restabelecer essa pressão, porém ela não vai conseguir. A pressão vai continuar caindo. Lembra que ela é uma bomba de alta pressão e baixa vazão. Então ela não vai ter vazão suficiente para recolocar essa pressão na rede de hidrante de volta. Então a pressão vai continuar caindo até chegar a um ponto que a bomba principal vai ligar e vai lhe dar a pressão necessária para você combater o incêndio. Aqui nós temos algumas imagens aqui em que a bomba Jockey está destacada aqui. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Perceba que ela vai ser uma bomba menor do que a bomba principal, uma vez que ela não precisa ter muita potência, ela precisa ter muita pressão e baixa vazão. Uma ressalva aqui. Hoje vocês sabem que o processo do Corpo de Bombeiros, o processo de vistoria, ele é um processo totalmente digital. O solicitante ele dá entrada com o projeto de incêndio. Esse projeto ele é analisado pela divisão de análise centralizada do Corpo de Bombeiros. E quando você vai fazer a vistoria, você baixa esse projeto em formato PDF para o seu celular ou para algum computador, para um notebook, algum dispositivo que seja móvel, que dê para você levar até o local da vistoria. E você vai fazer a leitura desse processo em PDF para fazer uma espécie de cara crachá na edificação, ver se tudo aquilo que está previsto no projeto, que foi aprovado, está instalado na edificação. Dessa forma, sempre que possível, eu vou tentar fazer o link das nossas aulas aqui de sistema de hidrante com a forma como você vai visualizar isso daí em um projeto. Porque você vai ter que saber ler esse projeto para fazer uma vistoria adequada. Então, veja só, como é que você vai ver esse sistema de bomba jockey em uma planta de projeto? Você vai ver mais ou menos dessa forma aqui. Aqui, nessas duas imagens, é um recorte da casa de bombas, onde você pode ver à esquerda uma bomba maior, que é a bomba principal, e uma bomba menor, que é a bomba jockey, conectadas a um reservatório a nível do piso aí, que está alagando a tubulação de sucção, e quando essas bombas são ligadas, elas jogam essa água por cima pela tubulação de recalque. Na primeira imagem você tem essa aqui, a bomba jockey, e na segunda imagem, uma imagem muito similar, você tem um reservatório de 20 mil litros, né, 20 metros cúbicos,
que está conectado na tubulação de sucção das bombas. Quando essas bombas ligam, também elas jogam essa água por cima em direção à tubulação de recalque. Na segunda imagem, a bomba jockey é essa daqui. Bomba de reforço. É um dispositivo hidráulico destinado a fornecer água aos hidrantes ou mangotinhos mais favoráveis hidraulicamente, quando estes não puderem ser abastecidos pelo reservatório elevado. A bomba de reforço você vai ter quando o reservatório estiver acima do nível da bomba. Perceba, essa água ela já vai descer por questões naturais, ela já vai descer por ação da gravidade do reservatório para a tubulação de hidrante. Porém, dependendo da altura que esse reservatório esteja, essa água ela não vai descer com uma pressão suficiente. Aí você precisa ter o mecanismo de reforço dessa água. Então você coloca uma bomba abaixo desse reservatório, devidamente calculada, dimensionada, para a pressão e vazão disponível, e essa bomba ela vai dar um reforço nessa água que já está descendo por ação da gravidade. Por isso ela é chamada de bomba de reforço. Aqui nós temos dois exemplos de bomba de reforço. Perceba que o reservatório está acima do nível da bomba, não dá para ver aí porque é um reservatório de concreto, mas ele está acima do nível da bomba, a tubulação está sendo inundada por esse reservatório e ela vai descer de qualquer forma para a rede de hidrante por ação da gravidade. Porém, quando você liga a bomba, essa bomba vai dar uma potência maior nessa descida da água, vai dar um reforço nela. Então, por isso que ela é chamada de bomba de reforço. Bomba principal, dispositivo hidráulico centrífugo destinado a recalcar água para os sistemas de combate a incêndio. Aqui a norma se refere à bomba principal como sendo a bomba que a tubulação não está naturalmente alagada. Perceba nessa primeira imagem aqui que a bomba está tirando água de uma cisterna que está abaixo do nível da bomba. Então, por meios naturais, essa água não chegaria até a rede de hidrante, diferente da imagem anterior. Nesse caso, essa bomba é chamada de principal. Aqui nesse outro caso seria essa daqui, e aqui nesse outro caso seria essa daqui. Aqui uma visão em um projeto de incêndio, né? A bomba principal seria essa daqui na imagem esquerda e essa daqui na imagem à direita. Agora pare e pensa comigo o seguinte: a bomba de reforço, ela é a bomba que vai reforçar a água que já está descendo pela ação da gravidade, né? Então ela não deixa de ser uma bomba principal, é só ela que tem no sistema. Às vezes o aluno ele confunde esses termos de bomba de quando a gente fala de bomba de reforço, quando a gente fala de bomba principal. Mas a bomba de reforço, ela é também uma bomba principal, porque só está ela instalada no sistema. Aqui e aqui. A bomba de reforço que também acaba sendo a bomba principal. Outro elemento é o manômetro. É um instrumento que realiza a medição de pressão efetiva ou relativa. Aqui é o manômetro. Esse manômetro, a função dele vai ser fazer uma leitura da pressão interna da tubulação do sistema de hidrante. Olha, perceba nessa imagem aí o manômetro lá embaixo. E aqui numa imagem de projeto, o manômetro ali em verde. Aqui na foto, aqui e no projeto aqui. Perceba que eu tenho dois modelos de manômetro. Eu tenho um que tem um líquido dentro e um que está seco. Por que essa diferença? Esse que tem um líquido dentro, esse líquido é glicerina. É um líquido bem viscoso que faz com que, quando você liga a bomba, a pressão interna da tubulação sobe muito rapidamente. E, consequentemente, a água que entra no manômetro faz com que ele gire esse ponteiro muito rapidamente, fazendo com que, quando o manômetro é seco, às vezes esse ponteiro ele gire tão rapidamente que ele bata do outro lado e acabe quebrando, aí fica caído dentro do manômetro. Então, esse manômetro que ele tem esse líquido dentro é para fazer com que ele tenha o ponteiro ele gire de uma forma mais
suave, para evitar que ele bata na extremidade oposta e acabe quebrando e danificando o medidor, que teria que ser trocado, e para trocar isso daí dá um determinado trabalho. Você tem que desligar a rede hidrante, secar ela, retirar ele, trocar e depois encher a rede de novo. Dá um trabalhinho para fazer isso daí. Então tem esses dois modelos aí. Quando você vê por aí em vistoria o modelo com líquido, esse líquido é por conta que é para fazer com que o ponteiro não gire tão bruscamente a ponto dele bater e quebrar. Registro de recalque. O dispositivo hidráulico destinado a permitir a introdução de água proveniente de fontes externas na instalação hidráulica de combate a incêndio das edificações. O registro de recalque é aquela caixinha vermelha que fica geralmente na calçada, onde você vai fazer a pressurização do sistema em caso do sistema de drenagem falhar. Ou como eu comentei ontem, onde você vai abastecer a viatura em caso de necessidade. Aí é uma visão em foto dele, né, na vida real. E aqui é a representação dele como você vê em um projeto de incêndio. É esse círculo com esse X no meio dele aí. Aqui uma outra forma como você vai ver ele em um projeto. Ali na primeira imagem, mais à esquerda da tela, você tem uma visão lateral dele. No meio você tem uma vista superior e mais à direita, deixa eu sair daqui, mais à direita você tem a imagem da tampa dele. Reserva de incêndio. É o volume de água destinado exclusivamente ao combate a incêndio. Aqui é um reservatório de incêndio e aqui você verifica ele em linguagem de projeto. Para que serve a reserva de incêndio, ou reserva técnica, ou RTI, como a gente costuma dizer? É o reservatório que vai conter a quantidade de água para o qual o sistema está dimensionado. A gente vai ver na próxima aula como é que se define a reserva técnica de incêndio de cada edificação. Então, esse reservatório vai ser responsável por guardar essa quantidade de água que a gente precisa. Aqui na imagem à esquerda você tem duas caixas d'água de fibra, protegida por uma parede adequada, né, com uma resistência ao fogo e resistência mecânica, e a água está guardada dentro desse reservatório. Na imagem da direita você vê uma cisterna, em que ela está no nível abaixo do nível da bomba, e a bomba está tirando água daí de dentro. Um ponto importante a ser observado, deixa eu voltar aqui, um ponto importante a ser observado é o seguinte: quando o reservatório for exclusivo para combate a incêndio, ou seja, aquela água dele não for utilizada para mais nada que não seja combater incêndio, o reservatório pode ter somente uma célula, porque aquela água que tem ali não interessa muito se ela está limpa, se ela está suja, ela só vai ser utilizada para combater incêndio mesmo. Agora, se o reservatório for utilizado além de combate a incêndio, for utilizado também para consumo da água, vai ter um certo momento em que esse reservatório vai ter que ser limpo. Então, nesse caso, ele precisa conter duas células. Para que isso? Para caso de eu precisar parar o reservatório para fazer a manutenção dele, a limpeza dele, eu fecho uma célula, continue com a outra, com a metade da capacidade funcionando, eu não perco a minha rede hidrante, ela não deixa de funcionar, e eu faço a manutenção na célula que está parada. E depois que ela tiver feito a manutenção na primeira célula, eu faço o processo oposto. Eu encho ela novamente, paro a outra célula, seco ela, limpo e depois o sistema volta a funcionar novamente, depois que estiver todo mundo cheio. Outro ponto importante de ser observado é a tomada de água para consumo. Aqui é uma visão do mesmo reservatório que você está vendo à esquerda, você está vendo ele à direita. Uma visão está em corte, a outra visão está em planta. Mas perceba só, como esse reservatório ele é conjugado, ele é utilizado tanto para reserva de incêndio como para água de consumo, tem um ponto que a gente tem que observar com cuidado. A reserva técnica de incêndio, ela tem que permanecer lá, mesmo que a água do consumo acabe. E como é que a gente garante isso? A gente faz com que a tomada de água para consumo ela seja um pouco acima da reserva técnica. Perceba que nessa foto bem aqui, ó,
tomada de água para consumo, ela está nessa lateral aí. E a reserva técnica está um pouquinho mais embaixo, ali na altura de 0,95. Um mecanismo que me garanta que, por mais que a água do consumo acabe, a reserva técnica de incêndio vai permanecer preservada. Outro mecanismo que é possível ser colocado é o mecanismo que a gente chama de pilarete, que é uma tomada de água que ela vai ficar interna aí no reservatório, porém ela vai ficar acima desse nível da reserva de incêndio. Isso é importante ser observado na vistoria, porque às vezes o que acontece é que você começa a ter muita falta de água, geralmente em condomínios, em prédios residenciais, você começa a ter muita falta de água, o pessoal começa a reclamar e o síndico vai lá e coloca essa tomada de água no mesmo fundo do reservatório onde estaria a reserva de incêndio. E como o consumo é grande, acaba secando a reserva de incêndio também. Então pode acontecer que naquele dia que teve incêndio, que alguém precisou da água, a reserva de incêndio estava vazia. Aqui nós vamos falar do posicionamento do reservatório em relação à bomba. Reservatório é o nível do solo. A reserva de incêndio, cujo fundo encontra-se no mesmo nível do terreno natural. É a reserva de incêndio, onde o reservatório vai estar apoiado no solo. Exemplo dessa foto, e aqui um outro exemplo. Ela está no mesmo nível do piso. Reservatório elevado. Reserva de incêndio, cujo fundo encontra-se instalado acima do nível do terreno natural, com a tubulação formando uma coluna de água. Seria esse caso que eu mostrei na foto anterior. E esse caso aqui. Perceba que em ambos casos, o reservatório está acima do nível da bomba, fazendo com que sempre a tubulação da bomba esteja cheia d'água, ou seja, sempre a tubulação da bomba esteja alagada. Devemos ter um determinado cuidado com esse tipo de reservatório quando a gente for fazer a primeira vistoria para a BITSE, porque o processo ele vai passar por uma. Deixa eu voltar aqui para a gente comentar aqui. O processo ele vai passar por uma análise de projeto, em que vai ser observado pelo analista a capacidade do reservatório, se está dentro das opções normativas para o qual ele foi dimensionado. Porém, como a gente diz na engenharia, o papel ele aceita tudo. Pode ser colocado qualquer coisa ali, o analista está se baseando somente na norma e vai ser aprovado o projeto. Aí cabe a você, na condição de vistoriador, no ato da vistoria, chegar lá e fazer a medição. Agora, preciso fazer essa medição toda vez que tiver vistoria lá? Não, somente na vistoria de habites. Quando for uma vistoria anual, você não precisa medir o reservatório de novo, porque se presume que lá na vistoria de liberação inicial, que é a vistoria do habites, já foi feita essa medição, já bateu tudo certinho, senão ele não estaria legalizado. Reservatório enterrado ou subterrâneo. É a reserva de incêndio cuja parte superior encontra-se instalada abaixo do nível terreno natural. Ou seja, é uma cisterna. Perceba que nesse tipo de reservatório, o eixo da bomba ele está acima do nível do reservatório, ou seja, a tubulação está seca. A tubulação não vai ficar cheia de água por condições naturais. Não tem como a água chegar até o eixo da bomba por uma ação natural. Essa bomba vai ter que funcionar, vai ter que promover a sucção de água para poder eu ficar com essa tubulação cheia. Perceba aqui na foto que a tomada de água das bombas, tanto da principal quanto da jockey, está abaixo do piso, ou seja, aí embaixo eu tenho uma cisterna, eu tenho um reservatório enterrado. Qual é o problema desse tipo de reservatório? Se o sistema não for testado constantemente, pelo menos se ligar ele uma vez por semana, em média, ele costuma dar entrada de ar. E quando dá entrada de ar, meu amigo, não interessa o tamanho da bomba aí. Pode ser aquela bomba pequenininha do seu poço artesiano que você tem na sua casa, lá de meio CV, ou pode ser uma bomba de 15 CV de um sistema de hidrante de um shopping, por exemplo. Ele vai dar entrada de ar do mesmo jeito e não vai conseguir puxar água, vai ficar vazia a tubulação da mesma forma. E se a tubulação está com entrada de ar não está funcionando, você já perdeu a rede de hidrante. Não vai funcionar nada mais. Então, esse tipo de sistema ele requer que a manutenção esteja mais atenta para evitar qualquer tipo de falha quando ele for necessário. Observação.
No item 5.9.8 da norma, ele nos diz o seguinte: não é permitida a utilização da reserva de incêndio pelo emprego conjugado de reservatório subterrâneo elevado. Ou seja, perceba que a gente falou do reservatório elevado, do reservatório enterrado e do reservatório ao nível do piso. Só tem essas três condições. Eu não tenho como combinar reservatórios, eu não tenho como pegar, eu não consegui atingir com uma cisterna a reserva de incêndio, que era 18 mililitros, por exemplo. Eu posso colocar 12 numa cisterna e colocar mais 6 numa caixa d'água? Não. Ou você coloca tudo na caixa d'água, uma caixa d'água de 18 mililitros, ou você faz uma cisterna de 12 mililitros. Por que isso? Sistemas conjugados, eles costumam ter muita falha. Vai dar entrada de ar, um reservatório vai secar primeiro que o outro. É muito difícil você conseguir equacionar, de forma que se você utilizar a rede de hidrante, os dois reservatórios eles acabem juntos. É muito difícil você conseguir garantir isso daí. Então a norma prefere não arriscar. O reservatório é totalmente enterrado, ou ele é totalmente nível do piso, ou ele é totalmente elevado. Não se pode conjugar reservatório. Outro item de observação aqui, deixa eu sair daqui. Lá no item C115, nos diz o seguinte: quando o sistema de hidrantes ou mangotinho dispuser de mais de 6 saídas, a fim de manter a rede devidamente pressurizada em uma faixa pré-estabelecida e para compensar pequenas perdas de pressão, uma bomba de pressurização jockey deve ser instalada. Tal bomba deve ter vazão máxima de 20 litros por minuto, ficando dispensada a instalação da bomba de pressurização jockey quando o reservatório de incêndio for elevado, independentemente da quantidade de saída de hidrantes ou mangotinhos. O que esse item quer dizer? Que até 6 hidrantes o sistema está dispensado de ter bomba jockey. A partir daí, a partir de 6, eu tenho que ter um mecanismo de manter a rede sempre pressurizada numa faixa pré-estabelecida, ou seja, numa faixa calculada. E como é que eu garanto isso daí? Instalando a bomba jockey. E ele diz aqui que fica dispensada a instalação de bomba jockey quando o reservatório de incêndio for elevado, independente da quantidade de saída de hidrante. Esse ponto ele gera uma certa confusão no seguinte sentido. Deixa eu voltar para cá. Pensa comigo, observe esse desenho aí. Eu tenho um reservatório elevado, eu tenho a bomba ali abaixo do nível do reservatório e tenho um hidrante ali. Tranquilo, não preciso de jockey. Por quê? A tubulação desse hidrante, independente de quantos pontos eu tiver, ela vai estar todo o tempo alagada. Ou seja, mesmo que a bomba não funcione, eu vou ter água lá até esse reservatório secar. Eu vou ter a quantidade de reserva técnica de incêndio, ela vai estar garantida, eu vou ter água numa determinada pressão. Porém, aqui no Corpo de Bombeiros do Pará, a gente tem uma interpretação desse ponto aí. Imagina a seguinte situação. Imagina que esse hidrante que você está vendo aí, ele estivesse aqui, acima do nível do reservatório. Ou se tivesse um outro pavimento e esse pavimento passasse do nível desse reservatório. Esse reservatório, em relação à bomba, ele é um reservatório elevado. Porém, nesse caso aí, do hidrante estar acima do reservatório, você não vai ter água no hidrante por meios naturais. Dessa forma, mesmo esse reservatório sendo elevado em relação à bomba, você precisa de bomba jockey. O nosso entendimento aqui no Bombeiro do Pará é esse. O reservatório é elevado, porém eu tenho pontos de hidrante que estão acima do nível dele. Isso faz com que eu tenha necessidade de instalar uma bomba jockey para que essa água chegue até o ponto de hidrante mais favorável. Válvula de retenção. É um dispositivo hidráulico destinado a evitar o retorno da água para o reservatório. A válvula de retenção é um dispositivo hidráulico que ele vai fazer com que a água possa fluir somente em um sentido. Perceba nessa imagem mais à esquerda que eu tenho uma seta. Essa seta indica que se a água entrar por baixo, ela consegue sair por cima. Porém, se ela entrar por cima, ela não consegue sair por baixo. Nessa imagem no meio, tem um corte
desse material aí. Perceba que dentro tem uma mola e tem uma espécie de uma porta ali. Quando a água vem de baixo para cima, ela empurra essa mola e sai por cima naturalmente. O contrário não é verdadeiro. Se a água estiver vindo por cima, ela vai empurrar essa porta e ela não consegue passar por aí. Mais à direita a gente tem um esquema disso daí. Da mesma forma, se a água vier por baixo, ela empurra a mola e abre aquela porta e consegue passar. Se ela vier por cima, ela trava ali e você não vai ter água saindo por baixo. Essa é a válvula de retenção vertical ou válvula de retenção pesada. A gente também tem uma outra válvula, que é a válvula de retenção horizontal, que funciona da mesma forma. Perceba que eu tenho uma seta indicando para a direita. O que isso me diz? Me diz que se a água entrar pela esquerda, ela consegue sair pela direita. Porém, se ela entrar pela direita, ela não consegue sair pela esquerda. No esquema ao lado aqui, do lado direito, eu consigo observar que eu tenho uma espécie de uma porta. Quando a água entra pela esquerda, ela abre essa porta e o fluxo de água é garantido para a saída do outro lado. Porém, quando ela entra pela direita, ela tapa essa porta na tubulação e a água não consegue sair pela esquerda. Essa válvula é conhecida como válvula de retenção horizontal ou válvula de retenção leve. Válvulas. A norma ela chama de válvulas, porém ela está se referindo a registros. São acessórios de tubulação destinados a controlar ou bloquear o fluxo de água no interior das tubulações. Aqui é o nosso registro de gaveta. Você vai observar que no sistema de hidrante você tem lá determinados registros de gaveta que servem para você bloquear ou liberar a água. Normalmente, eles trabalham abertos. Se você tem o sistema de hidrante funcionando, stand-by ali, pronto para ser utilizado a qualquer momento, esses registros vão estar todos abertos. Em que ocasião eu fecho ele? Eu fecho o registro em caso eu precise fazer uma manutenção. Eu fecho o registro que está antes da bomba, fecho o que está depois da bomba, retiro a bomba, faço a manutenção que eu precisar fazer e depois eu coloco e reabro o registro novamente. A operação normal deles é sempre aberta. Esse aqui é o registro de gaveta. A gente também tem esse outro modelo que é o registro esfera. Ele é mais eficiente porque você só fecha essa alavanca 90 graus aí e a água está bloqueada. Quando ele está a 180 graus, está na reta com a tubulação, o fluxo de água está liberado, ou seja, a água vai passar. Uma visão em corte dele à direita, perceba que é uma esfera internamente mesmo. Uma esfera furada. Quando você deixa ela reta na tubulação, a água está coincidindo com o buraco da esfera. Quando você deixa ela 90 graus, a, a parte fechada da esfera tapa a tubulação e a água não consegue passar. Deixa eu voltar aqui e para que o vídeo não fique muito comprido, o que a gente vai fazer? A gente vai parar esse vídeo aqui nesse tópico 1.2 e depois vai continuar a partir do 1.3. A minha intenção é deixar vídeo sempre em torno de 15 a 20 minutos, estourando em 25, para que não fique muito enfadonho para você assistir o vídeo também, tá bom? Então, fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo.